7h03 em ponto, de volta para te contar que a China registrou pelo quinto dia seguido um recorde de casos de Covid. Com esse aumento de infecções, o país está endurecendo as medidas de restrição em várias cidades, que é parte da política de tolerância zero com a doença adotada por lá. Só que os protestos estão se intensificando contra essas medidas rígidas do país. Quem traz as informações para a gente é a correspondente Cecília Malan, direto de Londres. Está tendo uma onda grande de protestos, né, Cissa? Bom dia para você. Pois é, Cecília, bom dia a todos. As frustrações com medidas dramáticas e intermináveis estão transbordando na China. Enquanto a vida normal voltou em boa parte do mundo, a população chinesa segue sujeita, como você disse, a bloqueios repentinos e severos. O governo quer evitar a todo custo esses crescentes protestos de insatisfação. Tanto que hoje muitas cidades amanheceram com barreiras de segurança. Mesmo assim, moradores estão indo às ruas. Em Xangai, maior cidade do país, pelo menos 2 pessoas foram detidas. Manifestações acontecem também na capital, Pequim, e Wuhan, primeiro epicentro do coronavírus em dezembro de 2019. As folhas de papel em branco se tornaram um símbolo de resistência silenciosa, representam a falta da liberdade de expressão. Apesar do gesto pacífico, houve confronto com a polícia em alguns momentos, além de pedir o fim dos bloqueios e dos testes em massa, os frequentes testes em massa, né? Os manifestantes pedem a renúncia do presidente Xi Jinping, que mês passado garantiu um 3º mandato histórico, se firmando aí no poder por mais 5 anos, pelo menos. É uma rara demonstração de vontade política num país que reprime qualquer voz questionadora ou dissidente. A raiva da população se intensificou depois que 10 pessoas morreram em um incêndio num apartamento residencial na cidade de Urumqi, que estava em lockdown havia 100 dias. Os manifestantes alegam que os bloqueios pela Covid podem ter impedido a fuga dos moradores e o trabalho mais ágil dos bombeiros. Agora, mesmo com medidas tão rigorosas de combate à doença, a China vem registrando recordes de casos, quase 40 mil novas infecções nas últimas 24 horas, segundo a Comissão Nacional de Saúde Chinesa. É, como você disse, Cecília, o 5º dia seguido que o país supera os registros de Covid. É difícil a gente ficar tentando entender em que proporção, né? Tentar controlar o avanço da Covid. A gente sabe que a China é fundamental para o funcionamento da economia mundial. Acontece que todas essas manifestações, né, Cissa, é claro que também estão causando impacto em outras partes do mundo. Outras partes desse globo também estão vendo manifestações. A escala desses protestos chineses, Cecília, repercutiu no mundo e manifestações foram registradas em outros países. Aqui em Londres, por exemplo, os atos foram em frente à embaixada chinesa, assim como na China, os manifestantes também pediam a renúncia de Xi Jinping e o fim das duras medidas de restrição. Em Tóquio, uma multidão realizou uma vigília pelas vítimas do incêndio em Urumqi, mas o ato se transformou em um protesto contra o governo autoritário de Xi Jinping. Os manifestantes que seguravam cartazes e cantavam o hino nacional chinês e também as já tradicionais folhas de papel em branco pediram a saída do presidente e do Partido Comunista. Protestos semelhantes também foram registrados em Paris, Amsterdã, Toronto e algumas cidades americanas. Hoje, questionado numa coletiva de imprensa, o ministro das Relações Exteriores afirmou que a China não tem conhecimento de nenhum protesto de solidariedade que esteja acontecendo no exterior, pedindo o fim da política de Covid-0. E, Cecília, cenas da Copa do Mundo também geraram revolta. Imagens de torcedores sem máscara curtindo os jogos nos estádios provocaram raiva entre os chineses, que questionaram a necessidade de restrições tão rígidas contra a doença. As autoridades responderam, viu? Agora a televisão central da China parou de transmitir imagens fechadas dos espectadores para que os chineses não vejam milhares de pessoas sem máscara nas arquibancadas. Controle absoluto que se diz, né? É muito mais simples evitar de mostrar uma coisa do que realmente tentar entender as demandas e as políticas a serem tomadas. Cecília, obrigada pelas informações, minha amiga. Bom começo de semana para nós. Beijo.